Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação das atas da sessão anterior. Ata da sessão extraordinária administrativa por videoconferência do dia 12 de janeiro de 2022. Todos aprovam? Aprovado. Registro inicialmente as boas-vindas ao desembargador Expedito Ferreira e ao juiz convocado, doutor Eduardo Pinheiro, bem como a ilustre Procuradora-Geral de Justiça, doutora Elaine Cardoso, que participa da primeira sessão do ano em curso. Sejam bem-vindos. Registro que o desembargador Virgílio encontra-se de férias, a doutora Neise está substituindo, mas não vai poder comparecer à sessão, somente à sessão da sessão civil. E registro também que o desembargador Rebouças comunicou a impossibilidade de comparecer à presente sessão. Julgamentos. O primeiro processo da pauta é a revisão criminal 0808-660, requerente PMN, advogado Dr. Francisco da Chaga Medeiro, requerido da Justiça, relator desembargador Cornélio Azevedo, revisor desembargador Amaury Moura, a inscrição de sustentação oral por parte do Dr. Francisco das Chagas Medeiros, advogado do requerente, não é isso? Advogado requerente. Desembargador Cornélio, processo em mesa? Em mesa. O relatório está disponível. Pois não. Doutor, com a palavra, se quiser. Doutor Francisco das Chagas dispõe de até 15 minutos para sustentação. Tem a palavra. Excelentíssimo senhor Ivaldo Pinheiro, eminente presidente deste augusto pleno do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, eu pediria vênias para, em nome da doutora Elaine Cardoso, nossa conterrânea aqui do Seridó, e com muita honra, minha contemporânea, né, do curso de Direito, a emérita, a histórica turma de 1996, né, dizer da minha alegria, doutora Elaine, em reencontrá-la aqui neste momento, e principalmente pela eleição de Vossa Excelência a este sublime posto. Sucesso, que Deus abençoe a vossa jornada. E na pessoa da senhora, eu saúdo todos os demais membros deste colegiado, rendendo também minhas homenagens ao que eu estou vendo ali no canto superior esquerdo, Rogério Pinheiro. Um fraternal abraço, amigo. Prazer em revê-lo. Eminente relator, desembargador Cornélio, trata a espécie de ação de revisão criminal proposta sob nossa representação pelo condenado, né, pelo sentenciado Paulo Medeiros Neto, sentença transitada em julgada, proferida pelo excelentíssimo senhor juiz da comarca de Acari, né, e sentença esta que ele foi condenado pela prática do crime de tráfico de droga no viés do caput e também pelo tráfico de drogas de insumo, o parágrafo 1º do artigo 33 da Lei 11.343. Houve apelação, essa pena, inclusive, foi majorada, porque o juiz havia reconhecido a causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da 11.343, e o tribunal modificou a sentença e elevou a pena para 10 anos e 6 meses. A revisão criminal, ela ao ser interposta, o eminente relator, desembargador Cornélio, no alto de sua sensibilidade jurídica, que é de ser próprio de todo magistrado, ele, ao arrepio, o autor não havia requerido a liminar, mas no alto de sua sensibilidade,
foi concedida a liminar para suspender a execução da pena. E na liminar ele já prenuncia, né, e na liminar ele diz com todas as tintas. Ocorre que, com efeito, em relação ao crime tipificado no artigo 33 caput, observa-se que a míngua da apreensão de drogas, não houve apreensão de droga, a míngua de apreensão de droga, o decreto condenatório restou alicerçado em enorme medida, e eu diria integralmente, nas mensagens encontradas no aparelho celular do acusado. Ocorre que essa prova, ou esse meio de prova, ou esse indício de prova, ele padece do vício da nulidade. Por quê? O relator vislumbra isso na liminar. Por quê? Porque ele não foi precedido, a devassa, a invasão, a coleta, não foi procedida da devida e prévia autorização judicial. Então, essa prova, ela não tem nenhum valor jurídico, nenhum valor processual. Portanto, e essa prova, sem a materialidade concreta, ela serviu para fundamentar o crime do caput, do artigo 33. Porque não foi apreendido droga. A fática em si, o juiz de Acari, atendendo uma representação policial, decreta a prisão temporária do acusado e de mais outros dois, expede mandado de busca e apreensão em um inquérito que apurava um homicídio ocorrido na cidade de Carnaúba dos Dantas. Quando do cumprimento desse mandato de busca e desse mandato de prisão temporária, o delegado de Parelhas fez o mandado cumpriu o mandado de busca e de prisão temporária. Nesse mandado de busca, ele encontrou na residência do senhor Paulo Medeiros, pasmem, senhores, dois frasquinhos, contendo nos dois 10 ml, não cabe numa seringa. 2 frasquinhos de uma substância que a gente popularmente conhece por loló. Loló. Essa foi a suposta droga encontrada. Mas o juiz não fundamenta a condenação pelo artigo 33, no caput, pelo encontro desse loló, não. Ele fundamenta por uma suposta prova indireta. E que prova indireta foi essa? As mensagens e imagens de pedaços de droga extraídas do celular, sem autorização judicial, extraídas do celular do senhor Paulo Medeiros Neto. É tanto que pessoas foram convocadas ao inquérito para depor, pessoas que constavam nas mensagens. Né? E essas pessoas explicaram claramente e disseram sem nenhum receio: não, doutor, não, ele nunca nos vendeu, ele nunca nos forneceu, nós já utilizamos juntos. Nós já utilizamos juntos. Isso pode até ser uma figura típica do parágrafo 3º do artigo 33, mas não há materialidade. Não há materialidade, não há crime. Então, o artigo 33, para o caput, com todo respeito, essa condenação é nula de todo direito. Ela é expressamente contrária ao texto legal. O parágrafo 1º, a condenação pelo parágrafo 1º do artigo 33, insumo. Que insumo? O loló já estava feito. O insumo já estava alquimiado. Sobre esse particular, o eminente relator, em sua decisão liminar,
afirma: isso não bastasse, com relação ao crime tipificado no artigo 33, parágrafo 1º, observa-se que a sentença aparentemente considerou como insumo destinado à preparação de drogas uma das matérias que integravam substância química composta, formada pelos solventes cloroformo e etanol, popularmente conhecido como loló. Procedimento este não admitido pela jurisprudência pátria. Nesses casos, entende que a tipificação reclama a existência do insumo em sua forma pura, ou, pelo menos, que a apreensão do material tenha se dado em circunstâncias que evidenciem a possibilidade de manipulação química, por exemplo, em um laboratório. O cidadão tinha 2 resquícios de loló, 2 frascos de loló em sua residência. E por esses 2 frascos de loló, esse cidadão está cumprindo, hora suspensa, uma pena de 10 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. Eu vou completar agora, em 2022, 26 anos de advocacia criminal raiz. Atuante. E digo sem nenhum medo. Foi um dos maiores equívocos do Poder Judiciário. E digo sem nenhum medo, sem nenhum receio, também, que na minha história, no meu currículo, esta é, para mim, a única mancha que existe. Porque toda vez que eu lembro que eu atuei com garra, com afinco, e não consegui mostrar que aquela fática não se considerava crime, 2 frascos de loló, 10 ml de uma substância, você ser condenado a uma pena de 10 anos, me perdoe, mas é inadmissível. Que punitivismo louco é esse? Onde é que nós vamos parar? Então, como os senhores observaram, e as senhoras, a nossa resignação, a nossa fundamentação calca, se fulcra nesses dois argumentos. O artigo 33, caput, ele foi condenado por quê? O próprio juiz diz na sentença, apesar de não ter sido encontrado droga com réu, mas elementos outros, né? O juiz diz, o réu não foi flagrado na posse do entorpecente. Contudo, existem prova indireta, depoimentos e mensagens colhidas data vênia ilegalmente do celular do hora requerente. Então, eu não consigo vislumbrar materialidade nessa conduta. A conduta do parágrafo 1º, de idêntica forma, de igual modo, não há configuração de crime. Não há configuração de crime. São 2 frascos de lolóis. Ele não foi apreendido com 1 litro, 2 litros, 100 litros, um tambor de cloroformo e um outro tambor de cloreto de metila, não. Aí sim, era o insumo. Parágrafo 1º. Materialidade comprovada. Adequação do fato à norma. Mas aqui não. Não há adequação dos fatos à norma legal. Pelo contrário. Por isso que aqui estamos, né, para que, com base no artigo 621 do CPP, né, essa luz, né, para os erros que podem acontecer no judiciário. Por quê? Porque o judiciário não é uma ficção, o judiciário é feito por homens e nós somos falíveis enquanto condição humana. Portanto, excelência, já me alonguei bastante. Na condição de advogado do senhor Paulo Medeiros Neto, ora requerente, nós postulamos, né, e esperamos, confiamos, né, que aguardamos que vossas excelências analisem, né, com toda propriedade, profundidade, né, e
que julguem procedente a ação, ratificando a liminar concedida pelo eminente desembargador relator, para fins de julgar procedente a ação revisional e assim anular e assim desconstituir essa, com todo respeito, ignóbil, injusta e titânica sanção penal. É como pensa e respeitosamente requer a defesa, desejando a vossas excelências um excelente trabalho e que fiquemos todos com saúde e livre desse vírus. Um fraternal abraço aqui de nós do Seridó. Obrigado, doutor Francisco Medeiros. Devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador Cornélio Azevedo. Pois não, senhor presidente. O advogado já fez aí um histórico de todo o relato. O que aconteceu, né? Na realidade, conforme está no processo. Na realidade, foi isso mesmo que aconteceu. O réu foi, quando foi preso, ele encontraram com ele 2 frascos de loló. E o voto está disponível. Eu vou ler a emenda bem explicativa e dá para resumir bem, né, tudo que está no voto. Eu conheço da revisão, porque preenche requisitos legais, tem uma preliminar do Ministério Público de não conhecimento, né? E eu estou fazendo aqui, como se faz sempre em quase toda a revisão criminal, estou transferindo essa questão para o mérito. Todos concordam? Dessa preliminar, transferir? De acordo. Pronto. Então, e no mérito é o seguinte: crime de tráfico de drogas, artigo 33, caput da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, né? A ausência de apreensão de drogas, na verdade, não houve apreensão de drogas, e de laudo químico toxicológico, que era imprescindível, tanto a apreensão da droga como a existência do laudo, né? E denúncia sequer indica a data do crime, sentença alicerçada em mensagem enviada e recebida por meio de aplicativo WhatsApp, obtidos pela polícia sem prévia autorização judicial para análise dos dados armazenados no celular do investigado. Prova ilícita, precedentes, procedência da revisão deste particular, crime de depósito ilegal de matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Artigo 33, parágrafo 1º, que ele também foi condenado, né, por essa infração, né, a do 33 e a do 33, parágrafo 1º, inciso 1. Apreensão de substância conhecida popularmente como loló. Na realidade, foram apreendidos 2 frascos de loló. Produto químico composto, presença dos solventes orgânicos cloroforme e etanol, inexistência dos insumos, né, porque apesar desses insumos, em sua formas puras, que não foram encontradas, né? Ausência de circunstâncias que evidencia a possibilidade de manipulação química para a decomposição do produto químico composto. Conduta que se amoda ao tipo penal descrito no artigo 278 do Código Penal. Desclassificação que se impõe, revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente. Então, como não está caracterizada os crimes do 33, caput e 33, parágrafo 1º, inciso 1, mas sim o crime previsto no artigo 278 do Código Penal: fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender, ou de qualquer forma entregar ao consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal. A pena de detenção de 1 a 3 meses, 1 a 3 anos e multa, né? Então, eu estou fazendo essa desclassificação para o artigo 278 do Código Penal e aplicando aí já a pena de 1 ano e 30 dias multas, né? Porque nem a suspensão cabe, porque está provado nos autos, né, que ele não preencheu o requisito para ter direito à suspensão ao sucesso. Então, meu voto é nesse sentido. Presidente, pela ordem. Pois não, excelência. Presidente, eu serei o relator desse acordo e, portanto, eu peço vista para adequar e analisar alguma coisa do processo. Será visto porque... Será o quê, o relator? Como? Quer pedir vista para analisar? Eu estou pedindo vista para reanalisar o processo. Ah, tá certo, tudo bem. Senhor presidente, poderei manter o pela voto, ordem. poderei alterá-lo. Tá certo, tudo bem, eu não estava entendendo. Desembargador Gilson?
Desembargador Exatamente. Gilson, pede vista. Eu serei, Presidente, pela Tá ordem. certo, tá certo. Desembargador Cláudio pede a palavra. Senhor presidente, embora o respeito considerável ao pedido de vista do desembargador Gilson Barbosa, é possível que na próxima sessão eu não esteja presente. Eu gostaria de adiantar o meu voto no sentido de absolver o acusado, porque, máxima vênia ao desembargador relator, a mim parece que não se trata de fato subsumível à norma do artigo 278 do Código Penal, porque esse dispositivo trata de crime contra a saúde pública. E essa substância, principalmente na doutrina, ela se classifica como uma substância, um insumo que vai ser utilizado para fabricação ou venda ou manipulação junto à população. E a substância que eventualmente está no loló, nessa característica do fato, eu vou ler apenas aqui um comentário que trata comentário dos fatos que tratam desses artigos dos crimes contra a saúde pública, como bem transcrito aqui pelo excelentíssimo relator, quando o doutrinador diz: o objeto material do crime é a substância destinada à falsificação de produto alimentício ou medicinal. A lei refere-se à substância. E essa substância, como, por exemplo, cigarro, é nociva à saúde pública. Mas não é crime, não há nenhuma prova que essa substância, ingerida como está disponível em 2 frascos de loló, popularmente conhecido, possa eventualmente atingir a saúde pública da sociedade, da comunidade. Né? Como charuto pode fazer mal, como bebida é uma substância que faz mal à saúde, comprovadamente, cientificamente, mas não se enquadram essa substância como essa outra que não se sabe o que é, não há prova pericial de que se trata. O que é que está contido nisso? Você sabe que é loló, mas o que é que tem? Será que é álcool? Será que é éter? Será que é flúor? Será o que é que é? Então, não é evidência de que isso possa se caracterizar, no meu entendimento, máxima vez, repetidamente, que possa se enquadrar esse fato no dispositivo das normas do 278 do Código Penal. Então, com essas características, além do mais, se trata de prova eventual, pseudoprova, pretensa prova, obtida por meio não aceito pela Constituição. Não aceito pela Constituição. Então, eu compreendo que não tem materialidade, como destacou bem o doutor Chiquinho, eu parabenizo aí um conterrâneo seridóense. Se Deus quiser, vamos ter muita chuva no nosso Seridó, doutor Chiquinho, para a alegria do nosso povo e do povo do Rio Grande do Norte. Não sabia que a doutora Elaine também tinha origem no Seridó, o que, para mim, engrandece e enaltece mais ainda a admiração que eu tenho por ela. De formas que, pedindo vênia ao ilustre relator, eu voto no sentido de absolver, por todas as razões de decidir expostas, o acusado desta ação rescisória. Portanto, procedente a ação rescisória para absolver o acusado. E é como voto, senhor presidente, esperando, no entanto, deixando a janela aberta para o voto sempre fecundo do colega ilustríssimo desembargador Gilson Barbosa. Então, após o voto do... Senhor presidente, pela ordem, presidente. Fernando Eduardo Saraiva. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de presidir a Câmara e votar no sentido de acompanhar o relator, que foi o eminente Bardo Gilson. Então, a argumentativa me faz, agora, tender a refletir. Então, daí, eu peço vista dos autos. Desembargador Gilson já havia pedido... Mas ele pediu vista para adaptar, como se já estivesse acolhendo a posição do relator, Reanalisar. Bardo Cornélio. Né? Eu estou pedindo vista para examinar o... Né?
Bom, mas ele está dizendo que pediu vista para reanalisar. Ah, para reanalisar? Reanalisar, é o então, que ele está dizendo. Então, Mas bem Vossa pouco. Excelência poderá mudar o voto de Vossa Excelência na hora. Ok, então aproveitaria do pedido de vista de Vossa Excelência. Eu estava entendendo o contrário. Não, Certo. desculpe. Então, após o voto do relator, julgando parcialmente procedente a ação revisional, e o voto divergente do desembargador Cláudio Santos, que julga procedente a ação revisional, pediu vista dos autos do desembargador Gilson Barbosa. Os demais aguardam? Aguardo. Eu aguardo, podendo, inclusive, já lancei voto, podendo, inclusive, se for o caso, Podendo, até inclusive, mudar, modificar né? meu voto. Ok, então proclamado. O número 2 da pauta... Presidente, me permita, presidente, só devolver ao doutor Chiquinho os calorosos cumprimentos, né? A satisfação também revê-lo depois de tantos anos de faculdade, desejando muita saúde e um profícuo trabalho, doutor Chiquinho. Vamos em frente. Processo número 2 da pauta, revisão criminal 080-7033, requerente Daniel Felipe Ribeiro, advogada doutora Paula Gomes da Costa Cavalcante, requerida Justiça Pública, relator desembargador Amaury Moura. Aí mesmo, desembargador Amaury. Aí mesmo, senhor presidente. Revisor de doutor Eduardo Pinheiro. Doutora Paula Cavalcante se encontra presente. Certo, então a doutora Paula Gomes está inscrita para falar em nome do requerente. Está presente, então Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos. Bom dia a todos. Primeiramente, eu cumprimento Vossas Excelências, ilustre membro representante da Procuradoria de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, excelentíssimos desembargadores da Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, eminente, excelentíssimo desembargador relator, Amaury Moura Sobrinho. Eu começo a sustentação oral com a frase da escritora Simone Weil, que diz assim: a atenção é a forma mais pura e rara de generosidade. Por isso, eu agradeço que Vossas Excelências possam conceder um pouco da atenção para esse caso em especial. Eu estou aqui representando o senhor Daniel Felipe Ribeiro Macena, filho de Dona Carmesita Ribeiro Macena. Eu conheci ambos quando eu estava trabalhando num projeto social chamado Pastoral Carcerária do Rio Grande do Norte, e ainda era aluna da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ao conversar com Daniel Felipe e com a mãe dele, Dona Carmesita, eu cheguei à plena convicção de que ele não cometeu esse crime que está hoje sob revisão. E eu digo isso com a convicção não de uma advogada de defesa, mas com uma convicção que transcende a função da advogada de defesa e está ligado a uma vontade de buscar que a justiça seja feita nesse caso e que Vossas Excelências possam ter um pouco de sensibilidade e de empatia e de compreensão a respeito dessa situação. Então, entrando nos fatos, o édito condenatório dos autos da ação penal da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parnamirim descreveu que, por volta das 19 horas do dia 4 de abril de 2014, o senhor Daniel Felipe e mais 2 indivíduos desconhecidos teriam realizado um assalto à mão armada, né, contra 3 vítimas, e em relação a uma das vítimas, que era o soldado da Polícia Militar, o senhor Frederico da Silva, findou descambando para um latrocínio. Conforme o laudo de exame necroscópico, a vítima teria falecido exatamente às 19 horas e 10 minutos. Ocorre que esse crime se deu exatamente no bairro de Nova Parnamirim, no município de Parnamirim. E quando o senhor Daniel foi condenado por esse crime, já havia uma condenação anterior com trânsito em julgado, junto à 4ª Vara Criminal da Comarca de Natal, que tomou por verdade judicial que neste mesmo horário, por volta de 19h30, no mesmo dia do dia 4 de abril de 2014, o senhor Daniel cometeu um roubo, só que em outro bairro, em Candelária, em uma outra cidade, em Natal. E então, o que é que nós fizemos? Nós trouxemos uma nova prova da inocência do senhor Daniel Felipe, que se trata
de um estudo técnico-pericial realizado por um engenheiro que está junto a essa revisão criminal, em que ele fez um estudo da disposição das ruas e das avenidas de Natal nesse trajeto de Nova Parnamirim, em Parnamirim, para Candelária, em Natal. E ele percebeu que esse horário das 19 horas, desse dia em específico, tinha um trânsito muito intenso, devido a ser horário de rush. Também tinha um trânsito muito intenso, porque estava acontecendo precisamente nesse momento um show dos cantores Ivete Sangalo, Bel Marques e Wesley Safadão no Arena das Dunas, que estava engarrafando as ruas. E, para além disso, várias das avenidas das ruas de Candelária estavam interditadas devido às obras da Copa do Mundo. Então, com esse estudo desse engenheiro, dá para se observar que é humanamente, temporalmente, geograficamente, praticamente impossível que ele tivesse cometido esses 2 crimes nesse lapso temporal. E chega a ser esdrúxulo, inadmissível, que tenha se confirmado e se mantido essa decisão que o condenou. Além dessa situação, na revisão criminal, nós abordamos uma nulidade absoluta, que, por ser absoluta, pode ser arguída a qualquer tempo, inclusive em sede de revisão criminal. Acontece que a única prova que sustentou esse édito condenatório foi um reconhecimento pessoal fotográfico feito via WhatsApp, em que a autoridade policial, que conhecia o senhor Daniel Felipe, de Mãe Luísa, por ser filho da pastora de Mãe Luísa, já conhecia o rapaz, pegou uma foto dele, enviou para os policiais, condutores da operação, e pediu que enviasse a foto de Daniel para as vítimas, pois dizia que ele tinha suspeita íntima de que teria ele sido responsável por levar a cabo a vida do policial militar. Assim, as vítimas, recebendo a foto do senhor Daniel por WhatsApp, imediatamente reconheceram. E Vossas Excelências têm conhecimento jurídico, conhecimentos de outras áreas em que o direito se apoia, da psicologia, da psiquiatria, dos estudos da mente humana, de que é muito de se incutir falsas memórias nas vítimas que estão fragilizadas pela emoção, a partir do momento em que uma autoridade policial envia uma foto, dizendo que esse é o suspeito. Então, se trata de um procedimento totalmente desconforme o direito, o artigo 226 do Código de Processo Penal, e que não poderia sozinho fundamentar uma pena que somou mais de 26 anos de prisão a um jovem que à época tinha 18 anos, recém-completados. Ele não foi achado próximo ao local do crime, o senhor Daniel, com ele não foi encontrado nenhuma arma, nenhum dos objetos roubados encontrados também com ele. E, por fim, as vítimas, ao reconhecerem o senhor Daniel na foto, afirmaram que ele teria atirado na vítima fatal. E o exame residográfico de chumbo, que permaneceu desaparecido dos autos por muito tempo, inclusive o inquérito policial findou e esse exame não tinha sido apresentado, deu negativo. Então, a família do senhor Daniel foi atrás desse exame residográfico e conseguiu juntar lá nas folhas 303 e 304, quase ao fim do processo, esse laudo de exame dando negativo, de modo que não tem nada aqui que aponte que ele teria atirado, que ele teria usado arma de fogo naquele dia. Então, o que nós requeremos é que, apesar desse crime causar uma grande comoção, e é justa essa comoção, porque se reconhece a dor das vítimas, apesar de que isso possa levar a ímpetos de vingança e de punitivismo, não se pode punir a qualquer custo. Não se pode punir sabendo que se está punindo um inocente, alguém que não cometeu o crime. Porque há um interesse maior, que não envolve somente as partes, mas toda a sociedade, que é de ter uma justiça que se apoie em conhecimentos técnicos, sejam eles do direito, sejam eles de outras áreas, na racionalidade, a fim de se manter um Estado democrático de direito que é benéfico para todos, para as vítimas, para os acusados e para os inocentes.
Então, a gente requer, com fulcro no artigo 621 do CPP, que seja reconhecida essa nova prova, que é um laudo técnico, para se reformar o acórdão e se reconhecer, se absolver a inocência do senhor Daniel, subsidiariamente, ou pode ser ao mesmo tempo também, que se reconheça a nulidade absoluta da única prova que embasou o ato condenatório, que é um reconhecimento por foto via WhatsApp. E estou aqui para falar da inocência, mas gostaria de pedir a atenção de Vossas Excelências, mais uma vez, para apontar circunstâncias que determinem e autorizam a diminuição especial da pena nos termos do artigo 621.3 do CPP, que são retificações da dosimetria da pena, conforme já consta na peça de revisão criminal e no memorial que foi entregue a Vossas Excelências, e o pedido de que se reconheça o instituto do crime continuado entre o roubo e o latrocínio. Por fim, eu reitero votos de estima, consideração e sabedoria. Eu espero que a revisão criminal tenha procedência, que a gente finalmente repare essa injustiça que vem se arrastando há anos. E relembro uma lição de um professor de Direito da UFRN, que uma vez disse assim para os alunos: leiam o processo de Kafka, e se vocês suportarem a angústia da leitura, de ver alguém que não cometeu um crime ser acusado e condenado pela justiça, apesar disso, continuem no direito. A minha pergunta é: na ficção foi possível suportar, mas será que na realidade nós suportaremos encarcerar por mais de 26 anos mais um inocente? Muito obrigada. Agradeço a doutora Paula Gomes e devolvo a palavra ao eminente relator desembargador Amaury Moura. Pois não, senhor presidente. No primeiro momento, eu gostaria de parabenizar a doutora Paula, não só pelo seu pronunciamento, mas, sobremodo, pela sua atitude, né, de como defensora do direito, se oferecer a defender, pelo menos dentro das suas convicções, alguém que ela entende ser inocente. Bonito o gesto, bonito também a sustentação trazida na tribuna pela jovem doutora Paula. Nada obstante, senhor presidente, o voto já está disponibilizado, e eu vou abordar aqui alguns aspectos ligeiramente, afasto as questões preliminares, e do mérito, na verdade, o fundamento único da revisional é exatamente a prova nova, a alegada prova nova, consubstanciada num laudo pericial que foi trazido com a revisão, que tenta demonstrar, apesar de bem elaborado do ponto de vista técnico, o laudo, que tenta demonstrar que, como o que seria impossível, o réu, aqui revisionando, estar em Parnamirim em determinado momento e 20, segundo o laudo, 28 minutos após estar também praticando outro delito no bairro de Candelária, aqui na capital. O laudo, como disse, apesar de tecnicamente ser bem elaborado, vem naturalmente com base em suposições, porque é realizado muito tempo depois, de vias de tráfico, enfim, a meu sentir, não se reveste de força suficiente para desconstituir a prova trazida nos autos de origem, notadamente o próprio reconhecimento das vítimas. Então, o que eu penso é que, em parte, a revisão tende a pretensão de substituir o seu condão principal pela via recursal, o que não é
admitido, como de resto é conhecimento desta Corte. Trago aqui algumas considerações. Conforme relatado, busco revisionando, com fulcro nos incisos 1 e 3 do artigo 621 do Código de Processo Penal, modificação do acordo lançado na apelação número tal, que confirmou a sentença proferida na ação penal, a qual tramitou perante a segunda vara da comarca de Parnamirim, buscando rediscutir a condenação assim imposta e alternativamente a dosimetria da pena que ele fora fixada. Muito embora sustente inexistirem provas para sua condenação, a materialidade e a autoria foram devidamente demonstradas por ocasião da decisão condenatória, não havendo nenhuma mudança no cenário fático e ou probatório outrora observado. Com efeito, a pretensão absolutória, respaldada na alegação de que teria sido condenado por outro crime na mesma data do fato, em horários próximos, não se sustenta, porquanto, além dos horários indicados em ambos os processos não se colidirem, ainda são apontados nos relatos das vítimas como horários aproximados no momento da prática dos crimes. Anote-se que a prova pericial produzida unilateralmente pelo revisionando, a qual aponta que o deslocamento entre os dois locais dos ilícitos imputados ao réu em processos distintos demandaria aproximadamente 28 minutos e 52 segundos. Não se revela suficiente afastar as conclusões lançadas no processo originário, no qual restou devidamente demonstrado que as testemunhas, vítimas, esposa e mãe do policial que foi assassinado na prática dos crimes de latrocínio, bem como de roubo majorado com uso de arma de fogo em concurso de pessoas, tendo presenciado os fatos, fizeram reconhecimento do réu, não havendo que se falar em nulidade ou insuficiência dos elementos probantes que demonstraram a autoria do réu. Com efeito, o feito regional absolutório, fincado em insuficiência do conjunto probatório acostado aos autos, como sustentado pela defesa, só seria cabível caso fosse comprovado que a decisão condenatória não encontra lastro em nenhuma das provas produzidas, dissociando-se por via de consequência de todos os elementos de convicção em total ofensa a esses, pelo que os elementos de provas coligidos a estes autos não têm o condão por si só de gerar absolvição, tampouco de gerar a dúvida ou autorizar o manejo da revisão criminal consupedâneo no artigo 621, 1 do Código de Processo Penal. Então, sucintamente, são as minhas considerações, trago aqui alguma jurisprudência e doutrina também sobre o tema, e, para concluir, faço aqui uma ligeira revisão quanto à dosimetria em ambos os crimes. O do artigo 157, o parágrafo 3º, 2, e para concluir o seguinte: em consonância com o parecer da 4ª Procuradoria de Justiça, voto pela procedência parcial desta ação revisional, então somente para excluir a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes aos valores, aos vetores das consequências do crime, motivos e comportamento da vítima, bem como reconhecer a atenuante da menoridade, acumulada com a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, de modo a modificar a condenação do autor para uma reprimenda de 25 anos, 5 meses de reclusão e 20 dias multas, mantidos os demais termos do julgado impugnado. É como estou votando, senhor presidente. Sua Excelência, o desembargador, doutor Eduardo Pinheiro, revisor, como voto? Eu acompanho, Excelência, sobretudo na questão de não ser a revisão criminal uma terceira instância de julgamento, né? Para se ver a oportunidade de ser absolvido, mas, no caso, correção de algum erro judicial. Então, eu me acosto ao voto, já que estou com ele aberto na tela, e acompanho integralmente as colocações e conclusão do desembargador Amaury, relator. Pois não, Excelência. No sistema constam 12 votos acompanhando o relator e um voto divergente do desembargador Amilcar Maia. Então, proclamo que a ação foi julgada procedente em parte nos termos do voto do relator, por maioria, né?
Bom, o processo número 3... Senhor presidente, pela ordem, eu não sei se poderia ser consignado o voto do desembargador Amilcar, com todo respeito, inclusive me parece que a divergência dele é somente quanto a essa possibilidade da revisão em relação à dosimetria. Porque não há como... Me parece que não há no PJE, ele não consignou o voto dele, não, né? Excelência, exatamente. Inclusive, não foi... Eu até ele está presente, desculpe, estou presente. Não foi, inclusive, discordância, foi discordância apenas parcial. Eu concordo com toda a análise, apenas com relação à questão da revisão da pena baseada na reanálise subjetiva. Isso. De revisão que eu tenho minha posição. Mas, quanto aos demais, eu estou acompanhando. Inclusive, a minha divergência é só parcial, não é parcial. Então, fica feito o registro que a divergência do desembargador Amilcar é apenas parcial. Perfeito. Obrigado, doutor Amilcar. O número 3 da pauta, eu já comuniquei no início, a ação rescisória, que não pode ser julgada porque o relator desembargador João Rebouças comunicou a impossibilidade de comparecer à presente sessão, certo? Então, com isso, nós encerramos a parte jurisdicional. Bom, encerrada a parte jurisdicional, passemos à ordem administrativa. Na ordem administrativa, nós temos processo administrativo que trata da vacância, termo da serventia judicial de município de Serra Caiada. Esse voto foi disponibilizado, consta nos autos, termo de renúncia da tabeliã titular do ofício único de Serra Caiada, senhora Danuta Miranda da Silveira Alves. E eu estou dizendo no voto que ficou comprovada a renúncia da tabeliã, conforme já homologado, inclusive, pelo juiz diretor do Foro da Comarca de Tangará, e estou votando pela declaração da vacância do serviço notarial e registral do ofício único de Serra Caiada, declarando em face da extinção da delegação otorgada, etc. Ressalvo que a declaração de vacância deverá ser formalizada através de portaria com data retroativa à data de renúncia da tabeliã, qual seja 30 de novembro de 2021. Todos concordam? De acordo, excelência. Então, aprovado. Expediente, Márcio. Sim, excelência, temos expediente. Pois não, pode ler. Temos, inicialmente, uma correspondência da excelentíssima senhora desembargadora Judite Nunes. Caro desembargador Vivaldo Pinheiro, sirvo-me desta singela mensagem para externar meus sinceros agradecimentos pelos votos formulados através dos ofícios de números 97 e 103 do Tribunal Pleno, em relação à moção de congratulações pelo natalício e o voto de louvor e reconhecimento pelos serviços prestados à Justiça, ambos assinados por Vossa Excelência, aproveitando para registrar toda a minha gratidão pela cordialidade e generosidade com as quais fui tratada durante a sessão de despedida carinhosamente organizada. Cordialmente. E ainda temos, excelência, o ofício do excelentíssimo senhor desembargador Glauber Rega. O desembargador dirige-me a Vossa Excelência para acusar o recebimento do ofício número 98 e, na mesma oportunidade, externar os meus agradecimentos pela moção de congratulações a mim concedida pela passagem do meu natalício. E ainda, excelência, o ofício da doutora Emily Samila da Silva Saraiva. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, venho apresentar meus sinceros agradecimentos pela moção de congratulação na obtenção do título de mestra em Direito pela UFRN, a mim concedido na sessão plenária deste egresso tribunal no dia 12 do corrente mês. E, por fim, Excelência, o ofício da ilustríssima senhora Ana Célia Fagundes de Souza Pinheiro, a excelentíssima senhora desembargadora Maria Zeneide Bezerra, então, no exercício da presidência do tribunal. Senhora desembargadora, com os cordiais cumprimentos, sirvo do presente, em atenção ao ofício número 111 do Tribunal Pleno, para apresentar a Vossa Excelência e dignos pares meus sinceros agradecimentos pela gentil moção de congratulações em razão da passagem do meu aniversário, em especial ao excelentíssimo desembargador Amaury Moura Sobrinho, autor da retromencionada proposição, e somente, Excelência. Pois não.
Sugestões e propostas da presidência. A presidência propõe a moção de congratulações pela passagem natalícia do desembargador Cristóvão Praxedes, que ocorrerá no dia 31 de janeiro. Todos aprovam? Aprovado. Moção de congratulações pela passagem do natalício do desembargador Rafael Godeiro, que ocorrerá no dia 1º de fevereiro. Todos aprovam? Aprovado. Na pauta administrativa, nós temos minuta de resolução que dispõe sobre o plano de obras do Poder Judiciário para o exercício 2022. Foi disponibilizado aos colegas e eu indago se todos estão de acordo e aprovam. Número 2, proposta de emenda regimental. O presidente da Câmara Criminal, desembargador Glauber Rego, apresenta a proposta de alteração do artigo 157 do regimento interno desta Corte, que trata das datas de realização das sessões ordinárias das câmaras. Na realidade, o 157A, que é a Câmara Criminal realizará a sessão ordinária semanalmente de forma virtual, presencial ou híbrida, às quintas-feiras, com início às 8 horas. É a proposta do presidente da Câmara Criminal do desembargador Glauber. Todos aprovam? Uma questão interna da Câmara, eu acho que já as conveniências dos membros já foram discutidos e concordam com todos, eu não tenho nada a opor, não. Aprovado. Minuta de resolução dispõe sobre a criação de centros avançados do Judiciário Senajude, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Também foi disponibilizado, nós estamos nesta minuta dizendo que fica autorizada a criação desses centros avançados do Judiciário, Senajude, no âmbito do Poder Judiciário, com a finalidade de ampliar e facilitar o acesso à justiça mediante a realização dos atos processuais presenciais ou por videoconferência. Então, aqui nós dispomos como é que deve funcionar, e eu indago se todos estão de acordo. Aprovado. Minuta de resolução dispõe sobre a agregação da comarca de Areis pela comarca de Nísia Floresta. Isso aqui também foi um assunto bastante discutido, analisado em reuniões, e nós estamos propondo a comarca de Areis ficar agregada à comarca de Nísia Floresta, nos termos do artigo 18 da Lei Complementar Estadual 643, de dezembro de 2018, e artigo 9º da Resolução 184, de 2013. Também, na minuta, estão explicados todos os motivos. Pois não, qual é a necessidade de estar se acabando aí com o nome de agregar essa comarca tão antiga, tão tradicional? Desembargador Cláudio, o número de processos lá é muito pequeno. Não justifica, na nossa análise, que se continue com essa comarca lá, porque ela vai para a Nísia e o juiz vai ser criada outra vara em Nísia. Então, para se ter uma ideia, o custo hoje que nós temos da comarca de Areis, por ano, é mais de 1,5 milhão. E o número de processos é bem reduzido. Então, tudo isso foi bem analisado, bem sopesado, e entendemos que a melhor solução é essa. Senhor presidente, eu tenho minhas restrições pessoais, sempre externei minhas restrições pessoais. Não vai haver essa economia de 1,5 milhão por mês, não procede, com todo respeito a quem elaborou isso, porque todas as pessoas vão ser transferidas para lá, ao contrário, vai perder os funcionários. Eu não estou dizendo que vai haver essa economia, eu estou dizendo que a despesa hoje é essa. Essa despesa. Sim, mas se for por conta disso, o que eu quero dizer é que essa despesa será transferida. Não totalmente, né? Funcionários, com tudo, com energia, com água, com tudo, o pessoal para lá, e vai se perder. Isso é um ponto de vista meu. Vai se perder os funcionários cedidos pela Prefeitura de Areis.
Não. Vai ficar um lá para tipo aquele tem um nome, tipo um centro. Vai ser mantido um posto de atendimento para sala para atendimento. É a questão de otimização da força de trabalho. Exatamente. Não vai se fechar, digamos, totalmente. Vai ficar uma sala disponível, um espaço disponível para, inclusive, para audiências remotas, né? Então, senhor presidente, eu tenho minhas restrições pessoais a essas questões. Aí, no Tribunal Eleitoral mesmo, se fez muita coisa desnecessária, se transferindo, se agregando. Isso não modificou nada. Eu já provei em uma outra ocasião aqui, a época que se acabou com marca, que a economia é ínfima. E, na realidade, um juiz numa cidade do Porto de Areis, uma cidade tradicional, a presença de um juiz, a presença de um promotor, a presença de uma autoridade do judiciário já justificaria nessas cidades uma comarca. Eu não vejo como se fazer economia, como se dar atenção diretamente às pessoas daquele município, absolutamente agregando comarca. Essa questão que o Conselho Nacional de Justiça vem, recomenda, vai para lá, vai para baixo, as pessoas lá em Brasília têm outra ideia. Então fica a cidade sem delegado, sem juiz, sem promotor, sem prefeito mora em Natal, eu não estou falando em Areia, em tese, sem autoridade pública, nessas comunidades tradicionais. Eu, como sou um homem do interior, fico muito triste com esse tipo de providência, que não vai melhorar em nada, ao contrário, vai piorar para o povo de lá, porque não tem um juiz na comarca para botar moral no dia a dia, no seu poder de polícia. Isso sim. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu voto contra. Respeito o ponto de vista de Vossa Excelência, mas nós não podemos nos dar ao luxo de manter uma comarca com 300 processos ao ano, 400 processos. Isso é uma despesa gigante para o judiciário. E como eu disse... Vai ser aonde? E como disse, a comarca não vai ficar desamparada, porque nós vamos ficar com, digamos, um posto, um atendimento do servidor civil, da prefeitura e tal, e funcionará. Bom, senhor presidente, eu também respeito a posição de Vossa Excelência, dos que pensam diferente. Agora, o meu voto é contra. Senhor presidente, não. Eu quero dizer que eu concordo com parte do que disse o desembargador Cláudio. Acho que a presença do juiz, do magistrado numa cidade do interior, ela é muito importante. Mas eu me lembro das palavras do desembargador Cláudio na sua posse como presidente. A gente tem que ter um judiciário que a gente pode pagar, não um judiciário que a gente quer. E também não esqueçamos que, no caso já recentemente, nós tiramos o juiz da Zona Norte, deixando a Zona Norte completamente desamparada naquela situação, para unificar todos aqui na situação do Natal. Que é outro absurdo. Foi outro absurdo. Aí, então, não é a primeira vez que isso é feito. Aqui, nessa situação, Vossa Excelência está tomando uma providência, já adiantando com a experiência que foi feita aqui, com a retirada do juiz da Zona Norte, manter um posto de serviço, pela sua resolução, inclusive com funcionário para atender as partes, a possibilidade, inclusive, de se marcar que o juiz possa ir, determinado dia da semana, a fazer atendimento ou realização de audiência quando for necessário. Agora, há um desequilíbrio muito grande da demanda judicial em Areis e que você não tenta suprimir e otimizar esse serviço colocando 2 juízes na outra comarca, que vai, inclusive, melhorar o trabalho daqueles processos que estão acumulados. Então, é uma questão de lógica, de otimização da força de trabalho. A gente não pode criar mais, porque a nossa despesa já é alta. A gente tem que otimizar o pouco que a gente tem, sob pena da gente, daqui a pouco, estar alguns cantos completamente sem funcionar. Melhora, inclusive, o atendimento de Nísia Floresta, porque só, vamos dar um exemplo, uma hipótese. Nísia Floresta hoje tem 1.400 processos, digamos, é um exemplo, tem mais. Digamos com 400 de Areis, talvez nem tenha, menos. Dá 1.800. Então, esses 1.800 vão ser divididos para 2, dá 900.
Quer dizer, vai dar agilidade também. Todos de acordo, os demais? De acordo. Aprovado. Por maioria. Eu aprovo, Excelência. Vossa Excelência. Aprovado por maioria. Número 6. Minuta de resolução dispõe sobre os reflexos do Plano Nacional de Imunização contra a Covid. Esse aqui é sobre a questão do passaporte vacinal. Foi distribuída cópia também com os colegas. E eu pergunto se estão todos de acordo ou tem alguma... Eu não vi a resolução, Excelência, porque eu não estou tendo acesso aqui ao storage. Eu também não vi a resolução. Isso é uma questão muito discutível, né? Tem sido, inclusive, discutido judicialmente ao longo do Brasil. E já também... O que eu destaquei aqui, eu digo, a vacinação será comprovada mediante a apresentação de documento oficial com foto, certificado físico ou digital, extraído do Conect SUS, RN mais vacina ou outro equivalente, emitido por autoridade pública competente, local, nacional e internacional, que contém a identificação da pessoa que recebeu a vacina e a data da aplicação, o lote e o nome do fabricante do imunizante. Mais adiante, o parágrafo 3º do artigo 1º diz: o acesso de pessoas não vacinadas se dará mediante a apresentação de testes RT-PCR ou de antígeno não reagentes para Covid-19 realizados nas últimas 72 horas. O agente público que apresentar justificativa ao chefe da unidade para não ser vacinado prestará serviços preferencialmente em regime de trabalho remoto, desde que validados os procedimentos e o atestado médico pelo setor médico e pela presidência deste Tribunal de Justiça. Os servidores que convocados para o trabalho presencial não cumprir as exigências acima estabelecidas serão impedidos de ingressar nas dependências do tribunal e a ausência será considerada como falta injustificada. Prevê o uso de máscaras para facilitar e agilizar o controle de acesso aos membros, servidores, estagiários, terceirizados mencionados no caput do artigo 1º desta resolução, que ainda não enviaram ao setor médico comprovante de vacinação, deverão, para 5 dias após a publicação desta resolução, em formulário próprio disponibilizado na intranet, remetê-lo à Secretaria de Administração. Será exigido somente aos maiores de 18 anos a comprovação da vacinação e, em síntese, é isso. Senhor presidente, pois não, eu tenho 2 sobrinhos vacinados com as 3 doses, que já estão contaminados com a Covid pela 3ª vez. Tenho várias pessoas do meu conhecimento também com as 3 vacinas, contaminados, quando não pela 1ª vez, já pela 2ª vez. Essa vacinação, ela não impede a contaminação, nem impede a transmissão. O que me parece mais plausível é você exigir aqueles equipamentos de proteção, como máscara ou face shield, o que seja necessário, a verificação de temperatura ao entrar no ambiente, mas eu dizer que eu não vou atender uma pessoa porque ele tem um documento, uma vacina que não é obrigatória, a lei não determina a obrigatoriedade dessa vacina. Sim, mas o Supremo já disse que o Supremo já validou isso e permite que seja feita essa exigência. O próprio Supremo. O Supremo é o Supremo. O Supremo disse que a vacina não era obrigatória, o ministro Barroso disse que a vacina exigida para os refugiados lá da Venezuela entrarem no Brasil de sarampo era um absurdo, mas em outras situações ele mudou de ideia. Agora, eu fazer essa exigência quando não há nenhuma comprovação que essa vacina impede o contágio ou a transmissão, porque nós estamos vendo exatamente o contrário disso, ela impede que o indivíduo desenvolva forma mais grave, segundo os estudos. Inclusive, eu estou falando isso porque eu tomei a vacina. Agora, eu não concordo com essa situação de restrição de um indivíduo que ele está bem, está de máscara, não apresenta nenhum sinal. O certo nessa situação seria exigir a testagem antes de ele entrar. E não a vacina, porque a vacina não comprova se ele pode estar contaminado ou não. Um dia esse advogado tinha marcado comigo, depois me ligou, doutor, não vou poder ir porque eu fiz um teste, fui fazer o teste da minha sogra, ela estava com sinais de Covid, eu aproveitei e fiz o meu. Estava contaminado, mas estava sintomado. E ele tinha tomado a vacina. E entrar
para falar comigo com a Covid e vacinado. Vários estados estão exigindo. Vários tribunais estão exigindo. Aqui mesmo, o Ministério Público. Presidente, mas eu estou dizendo a minha posição é essa. Quem quiser. Eu estou dizendo a minha posição. Agora, eu vou dizer o seguinte: nós vamos também exigir isso para juízes, advogados, promotores, procuradores e desembargadores também, para entrar lá. Eles só vão entrar e o desembargador vai ser considerado ausente do processo do trabalho, porque não tem um comprovante de vacinação. Desembargador Vival, presidente. Pois não, Excelência. Eu tenho uma sugestão, se Vossa Excelência considerar, de que deixemos para a próxima sessão essa resolução. Eu vou justificar. Essa matéria está judicializada, inclusive eu sou relator de um mandado de segurança, questionando o decreto estadual. São 4 MS, o desembargador Amilcar, relator de outro, o desembargador Gilson de outro, e a desembargadora Zeneide de um outro MS. São 4 MS que eu havia pesquisado aqui. Então, a matéria está judicializada, eu não, no meu caso, não houve a comprovação dos requisitos para gratuidade, eu abri prazo para que houvesse essa comprovação. Eu não sei o desembargador Amilcar, o desembargador Gilson, se já decidiu. Então, assim, me preocupa uma eventual decisão judicial adotada contrária àquilo que aqui, administrativamente, eventualmente, estejamos decidindo. Eu confesso que não analisei ainda o processo, estou nessa etapa ainda de observar os requisitos, mas, se Vossa Excelência concordar, minha sugestão é que, para a próxima sessão, a gente, já com esse debate mais aprofundado, a gente possa aí fazer a aprovação da resolução, que eu acho extremamente pertinente. Eventuais questionamentos, adaptações, a gente pode aqui até mesmo sugerir a Vossa Excelência. Pois não, desembargador Glauber, de minha parte, sem problema nenhum. Presidente, eu ia exatamente no computador, mas eu estava querendo também fazer a sugestão e faço desses ME. Certo, concordo plenamente. Eu quero acompanhar a manifestação do desembargador Glauber e fazer essa ponderação a Vossa Excelência. A questão é urgente, ou se faz ou se não faz. Agora, me parece que essa providência tem o objetivo somente, concordando com o que disse o desembargador Amilcar, no sentido de obrigar as pessoas a se vacinarem. No sentido de obrigar as pessoas a se vacinarem, porque, na dúvida, me parece que a vacina é necessária. Parece que a vacina é necessária. Há muita discussão, muita informação, mas se a gente passar mais 15 dias para decidir o que Vossa Excelência está propondo, eu não vejo como possa não contaminar outras pessoas, quem está vacinado, como disse bem o desembargador Amilcar. Agora, se vai tomar providência no âmbito do Poder Judiciário, Vossa Excelência é presidente, ou em votação. Porque adiar mais 15 dias, eu acho que a decisão administrativa, ela é autônoma, embora entenda as ponderações do desembargador Glauber e dos outros que são relatores em processo, mas, com certeza, eu já tenho uma posição pessoal, como já tinha, o Supremo passa por cima e acabou-se, quem decide é o Supremo nessa questão, e tem decidido de uma forma bastante clara, como todos conhecem. Então, a minha posição seria de votar, mais respeito que a maioria decidir. Bom, então vamos ver aqui. Presidente Vivaldo, no sentido de contribuir, eu sei que se trata de um ponto administrativo, mas se todos entenderem conveniente, eu poderia só trazer uma informação de como temos feito aqui no Ministério Público, né? De fato, essa utilização, essa solicitação do passaporte vacinal, ela vem como uma estratégia de reforçar essa cobertura vacinal, não que vai impedir as pessoas de pegarem, como trouxe o desembargador Amilcar, mas no sentido também de diminuir a cadeia de contágio, porque as pessoas vacinadas, elas passam menos tempo com o vírus ativo, transmitindo. E no que diz respeito à parte de segurança do ambiente do trabalho, também se mostra como algo importante, né? Então, eu gostaria só de contribuir, trazendo essa
essas informações. No Ministério Público, depois nós fizemos uma pequena alteração na nossa resolução para incluir situações de urgência, que eventualmente haja uma necessidade de excepcionar por uma necessidade de urgência da situação que esteja sendo apresentada, e fizemos um acréscimo desse dispositivo. Só compartilhando, posso enviar também, presidente, para Dr. João Por Deus, né? Esse novo texto que eu tinha compartilhado também o anterior, com todos os poderes. Então, só para trazer essa contribuição. Pois não, agradeço, doutora Elaine. Senhor presidente, uma questão pela ordem. Pois não. No meu gabinete, todos estão vacinados, assim como o meu, mas tenho 3 pessoas positivadas com Covid. Isso até essa semana passada. Não sei se hoje, essa semana houve mais alguém contaminado, mas até a semana passada nós estávamos com 3 vacinados. Então, vamos aqui, via reflexo, exigir uma situação que a lei ainda não está determinada na obrigatoriedade para todos, mas... Claro que não tá, a lei não existe, mas como eu disse... Fica uma situação que a gente pode receber um sujeito lá sem qualquer segurança, e essa testagem com a média do DNA sempre fazendo uma média de 1.000 e tantos atendimentos por dia, como é que ele vai fazer uma testagem numa situação dessa? Se nem o governo está testando. Vou colocar em votação se nós apreciamos isso. Quem pediu a palavra? Pagador Gil, salvo engano. Eu já manifestei o apoio à ideia do desembargador Glauber. Estou no mesmo caminho. Então, vamos ver se nós votamos, aprovamos ou não essa resolução hoje, ou deixamos para a próxima sessão, conforme foi sugerido pelo desembargador Glauber. Desembargador Amaury Moura. Senhor presidente. Eu penso que o desembargador Glauber foi muito feliz na sua proposição. Sim. Realmente, essa matéria, além de ser extremamente polêmica, há a questão da judicialização. Então, o tribunal toma uma decisão agora, quer dizer, antecipa-se eventualmente, a resolver essas questões que são judicializadas. Então, a cautela realmente é recomendável no caso. Não penso que seria necessariamente 15 dias, mas poderíamos, numa sessão administrativa, discutir isso, aliás, informalmente, e logo em seguida, numa sessão administrativa, somente aprovar ou não. Eu sei, nós sabemos todos que, eu penso que em todos os estados já adotaram essa prática, em todos os segmentos. Isso passa para a discussão, não diretamente em relação à obrigatoriedade da vacina, mas a discussão da supremacia do interesse coletivo em detrimento do interesse individual. E ainda que a vacina realmente ela não evite a transmissão na sua totalidade, mas está demonstrado que nos casos de transmissão e quem adquire mesmo vacinado, a Covid, esses casos têm sido bem menos graves. Então, há, sim, um efeito positivo na questão da vacina, respeitar naturalmente a opinião contrária. Eu estive agora em João Pessoa, e no final de semana, e vi lá, inclusive em restaurantes, que estão em todo o ambiente público, só entra em qualquer restaurante, em qualquer hotel, você só entra com atestado de vacina, você tem que mostrar o seu atestado. Do ponto de vista judicial, essa matéria já foi enfrentada, inclusive no Tribunal de São Paulo, que foi, me parece, o pioneiro a exigir isso, e não no tribunal, mas em algumas instituições e em algumas entidades privadas, isso foi discutido e parece que a matéria já está pacificada na esteira mesmo do que o próprio Supremo decidiu. Bem ou mal, certo ou errado, não compete a gente aqui discutir isso, mas é a última palavra nesta sede, que penso deve ser, ou pelo menos servir de baliza para qualquer posição nossa. Então, é recomendável, sim, que, inclusive pelas manifestações que nós já ouvimos aqui, a gente se reúne e discute isso com mais profundidade e chega-se a um denominador comum
né? Isso, e os relatores vão ficar naturalmente. Eu ia fazer essa proposição, mas estava procurando aqui, eu tive a notícia de que isso seria judicializado, mas não tinha concretamente, eu não tinha certeza de que realmente já havia essa judicialização. Mas o desembargador Glauber disse bem, são 4 processos, me parece, não é isso? 3 ou 4 estão em andamento, e recomendo, assim, a cautela que a gente reflita um Tem pouco, um discuta comigo, mais. desembargador Mauro. Sim. Ok. Desembargador Mauri. Desembargador Mauri. Aqui no Estado, até ontem, estava se exigindo também passaporte vacinal para entrar em todo canto. Então, aqui nós não estamos diferentes da Paraíba, porque até a edição da determinação da prefeitura, para shopping, para restaurante, para quase todos os ambientes, menos para o show do Safadão, porque eu passei em frente, quando eu vinha da praia, da casa da minha irmã, máscara não era enfeite nem no pescoço, nem na mão. Aí isso é que eu não posso, eu fico olhando como é que você diz que a pessoa não pode entrar num shopping sem comprovante de vacinação e, ao mesmo tempo, pode entrar num show sem máscara, sem qualquer outra comprovação, sem nenhum problema nisso. Então, quer dizer que a hipocrisia aqui fica instituída como legal no Estado brasileiro? Cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Se os outros não fazem, problema dos outros. Agora, claro, desembargadora Zeneide pediu a palavra. Só para complementar, não, claro que além do atestado de vacina, quer dizer, da certidão, o certificado, qualquer coisa que valha, as outras condutas de proteção têm que ser mantidas, claro, o uso de máscara, a verificação da temperatura, o uso do álcool gel, isso não será. A testagem, que é o que realmente comprova se possível, seria mais eficaz ainda, claro. Certo. Devemos fazer a nossa parte, e quem quiser que faça a sua. Desembargadora Zeneide. Eu tinha falado é que eu concordo com essa cautela proposta aí pelo desembargador Glauber. São realmente 4, eu tenho um MS, ele tem outro, os dois eu não sei quais foram os relatores que ele falou, não sei se ele pode dizer. Eu. 2 outros, do desembargador Glauber. E o próprio Glauber. Pronto. Desembargador Cláudio já manifestou se seria votada hoje. Desembargador Expedito? Excelência, eu concordo com o adiamento, porque também já há a portaria divergente, tanto do Estado como da Prefeitura de Natal. Né? Tem de cautela e aguardar. Ok. Desembargador Saraiva? O adiamento ou... Presidente, eu prefiro adiar. Na verdade, a matéria foi dita com muita claridade, judicializada. Então, seria uma cautela que não vai desmistificar a nossa futura decisão. Certo. Desembargador Amilcar? O adiamento é bastante salutar, tendo em vista que essas decisões judiciais, apesar da instância ser diferente administrativa e a judicial, acho que fica uma situação contraditória, você adotar uma posição administrativamente e outra judicialmente. Então, eu concordo com a posição do desembargador Glauber. Desembargador Dilermano? Eu concordo com o adiamento, acrescentando o seguinte, que data vênia, datíssima máxima vênia, em sessões anteriores, nós já havíamos combinado de discutir essa matéria, discutir fora da sessão para chegar já, trazer um consenso para a sessão. E diríamos, com todas as vendas, que nós já estamos atrasados nessa questão, não é? Mas nunca é tarde para regulamentar essa matéria. Como disse nosso decano, disse muito bem, além da matéria estar judicializada, eu também tenho um mandato de segurança, então somos 4, né? Ou 5, e além de estar judicializado, nós temos a realidade que até vou conversar com o presidente, enquanto corregedor, a questão do percentual de remoto e presencial. No meu gabinete também eu tenho 4 pessoas com Covid, 4 pessoas com Covid. Eu tenho uma filha minha que está tendo Covid pela 2ª vez e tomou todas as vacinas. Então, eu concordo com o adiamento e a gente discutir melhor, e notadamente porque está judicializado e a questão é complexa. Desembargador Ibanez. Presidente, eu fico a pensar se a saúde merece esperar. E por que esperar por uma formalidade? A saúde está reclamando medidas agora e não mais tarde. Eu estou com Covid, testei positivo semana passada, até terminando o período, mas 2 filhos meus
um deles pela segunda vez. Nós, em sistema de todo o controle, com máscara, com vacina, já tomei as 3 doses de vacinas. A felicidade minha, a sorte minha é que os sintomas são leves. E por que esperar? Esperar por quê? Só para ter o quê? O que é que iremos mudar na realidade? Esperar para a semana que vem, ou para outra semana, ou para o próximo mês? Esperar por quê? Que mais gente contamine, mais gente adoeça? Quando é possível tomar essas medidas agora? Em detrimento do quê? O que essa medida afeta a quem? Qual é o direito de será prejudicado com essa medida? Pelo contrário, nós estamos defendendo a saúde de todos, senhor presidente. Eu voto pela aprovação imediata. Pois não. Desembargador Glauber já se manifestou, foi a proposta dele. Desembargador Gilson também se manifestou, acompanhando a proposta do desembargador Glauber. Desembargador Cornélio. Eu acho que já formou a maioria aí, por mim... Já formou a maioria, eu votaria agora, não tem problema nenhum. Eu acho que não precisa esperar nada, não. Mas a maioria já está formada, é o jeito de aguardar. Aí faço um apelo para que tragam esses votos logo, né? Porque se for demorar, vai atrasar muito, talvez já seja demais. Senhor presidente, como disse o desembargador Ibanez, poderíamos votar, mas como já tem maioria, vamos adiar. Pela ordem. Pois não, desembargador. Então, nós estamos decidindo que as pessoas podem ter acesso ao Tribunal de Justiça sem mostrar e sem estarem vacinadas. É isso que estamos decidindo, não é? Não, não estamos decidindo, não. Por enquanto, a matéria ainda não foi submetida à votação. Decidindo adiar por 15 dias. Exigindo, né? Não pode exigir. Já formou a maioria. Já formou a maioria. Tudo bem, mas compreenda. Me parece que essa matéria seja até matéria mais da atribuição da presidência. Mas Vossa Excelência, com seu zelo, colocou em votação como resolução no plenário, questão que eu aplaudo. Mas o que nós estamos fazendo aqui é dizendo que pode entrar qualquer pessoa na dependência do Poder Judiciário sem mostrar o certificado de vacinação. Porque o único objetivo é que as pessoas se vacinem. O desembargador Ibanez está aí falando, porque eu imagino que ele tenha tomado todas as vacinas, mesmo assim contraiu o Covid. Ele disse que tinha tomado todas as vacinas. A minha posição é o seguinte, não, sempre é cautela, se fala muito em cautela no judiciário, mas como bem disse o desembargador Ibanez, a questão é hoje, é atual. É só uma ponderação que eu faço, a reflexão dos colegas, sem querer absolutamente influir em voto de ninguém. Ok. Bom, então, alguém pediu a palavra? Não. É expedito, presidente. Pois não, desembargador Expedito. Ausentado dessa edição, porque eu tenho compromisso, e a próxima os meus votos já estão disponibilizados. Ok. Bom, então, por maioria, foi decidido que nós vamos aguardar, acolhemos a proposta do desembargador Glauber, e eu pediria apenas aos colegas, se tiverem alguma sugestão, essa minuta foi disponibilizada. Então, se tiverem alguma sugestão, que mandem para a presidência, alterando ou modificando qualquer coisa, e a gente vai analisar isso aí. Ok? Bom, por fim, essa presidência submete para a deliberação do Pleno e pede autorização da contratação de profissionais por tempo determinado para os cargos de analista de suporte pleno banco de dados, 1, analistas de sistema sênior, 3, analistas de inteligência artificial, 3, a fim de atender às necessidades da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, CETIC, os termos do artigo 3º da Lei 9.657, de 26 de setembro de 2012, combinado com o artigo 6º da Resolução do TJ, número 16, 19 de maio de 2021. Todos aprovam? Quantos funcionários são, presidente? São... A contratação é por tempo determinado, vai ter... tempo determinado. Um analista de suporte pleno, 3 analistas de sistema sênior, então são 4, e mais 3 de analista de inteligência artificial, 7. Nós estamos com enfrentando uma dificuldade muito grande na CETIC, porque está saindo muita gente recebendo propostas, né, e deixando, vai embora. Por quê? Porque recebe propostas melhores financeiramente. Então, por isso nós estamos tentando amenizar essa questão com essas contratações temporárias. Eu aprovo, sei da necessidade, Vossa Excelência tem razão, mas que, concomitantemente, Vossa Excelência toma providência para fazer concurso público para os cargos. Já estamos analisando isso e vamos ver, dentro do mais rápido possível, o que se pode fazer.
Nós estamos em estudo. Ok? Bom, a presidência era só o que tinha, agora indicações e propostas dos desembargadores colegas. Desembargador Amauri, indicações e propostas. Presidente, eu não tenho indicação, mas eu queria trazer aqui a discussão em relação, inclusive indagar dos colegas, e todos receberam, sobre esse ofício 004 da senhora secretária judiciária. E, na verdade, eu confesso que não entendi bem o sentido. Me parece estar atribuindo agora determinando a atribuição a nossos gabinetes agora em relação à pauta. Sinceramente, eu não entendi bem o teor nem o objetivo desse ofício, senhor presidente. Eu não sei se os colegas leram, mas foi encaminhado. Eu não me recordo desse ofício, assim, mas Vossa Excelência disse que atribui o quê aos gabinetes? Eu não consegui entender, mas eu prefiro que todos os colegas... Eu também não entendi muito bem. Para que a gente possa debater exatamente qual o sentido disso aí. Entendeu? O lado da pauta, daquela das intimações. É o ofício 047. Parece que delega para a assessoria dos gabinetes a fiscalização e correção dos cadastros dos processos trabalhados inclusos em pauta. Eu acho que é mais uma atribuição para os gabinetes. Eu penso que isso merece uma melhor discussão para a gente ver qual a origem disso, que é uma resolução, um provimento do Conselho Nacional de Justiça, em relação, inclusive, à publicação, as datas de publicação das pautas, né, que agora são 10 dias, enfim. Então, pelo que eu entendi, está se atribuindo aqui aos gabinetes a fiscalização e correção dos cadastros, dos processos. Era bom que todo mundo lesse, para que a gente possa discutir melhor como operacionalizar isso aí. Eu não conheço esse ofício, não veio através de que e-mail. Eu posso pedir à assessoria, ao juiz auxiliar da presidência para que faça essa leitura e a gente veja, analise isso aí. A intimação da pauta. Inclusive, ofício 004, presidente da JRN, que não é presidente, é da secretária de Judiciária. Desembargador Mauri, qual o número do ofício mesmo? É o 04, senhor presidente. 04, 2022? 2022. Não, aqui está 2021. Deve ter sido algum engano. Pela matéria dá para localizar e eu vou pedir porque é 25 de janeiro de 2022, a data do ofício. Senhor presidente. Pois não, desembargador. Inclusive, desembargador Amauri também. Inclusive, não só tem que analisar, mas, com todas as vênias, Secretaria Judiciária determinando alguma coisa para gabinete, se for o caso, eu teria que usar a presidência ou o tribunal, não é? Tem que analisar até esse aspecto, principalmente esse aspecto, não é? Certo. Questão de hierarquia, vamos ver isso com pela ordem. Pois não, senhor. Parece que o principal foco do ofício é o cadastramento correto das partes, porque isso é uma determinação que já está sendo feita lá de Brasília, que essas intimações sejam feitas também através do sistema, não publicação diária oficial pela pauta, mas através do sistema do próprio PJE, que vai aumentar e muito o período para aprazamento para os processos entrarem em pauta. Eu acho que vai praticamente triplicar o tempo necessário para os processos serem incluídos em pauta. Mas o objetivo, parece, da solicitação do ofício é a observação do correto cadastramento dos processos, senão as intimações serão feitas de forma equivocada, porque o sistema faz, mas com base no cadastramento que existe do processo. Parte autora, parte requerida, parte apelante, parte apelado, agravante e agravado, sob pena delas não conseguirem fazer as intimações de forma correta. Vai ter nulidade nisso, será uma situação bem elevada. Então, acho que o teor da solicitação da Secretaria Judiciária
é exatamente isso, o correto cadastramento das partes do processo para poderem ser feitas as intimações. Que o gabinete é que vai fazer agora. Na realidade, já é feito, muitas das vezes, quando a gente já constata, a gente já determina isso. Mas acontece que alguns gabinetes fazem, constatam, mas não determinam, porque a intimação era feita através do próprio Diário Oficial. Mas a gente vê muito isso, as pautas sendo publicadas, e a gente, às vezes, vê o advogado fala por quem, enquanto a gente pergunta. Aí está na pauta como agravante, na realidade ele fala como pelo agravado. Na realidade é constatado esse equívoco do cadastramento, determinar a ratificação, seja feita a retificação do sistema. Eu vou pedir aos juízes auxiliares para que vejam isso aí e façam a explanação. Se a gente já faz, claro, porque o senhor relator constata que foi cadastrado errado, com invertidos polos, eventualmente, isso a gente já se corrige. Então, qual o sentido do ofício? Agora, eu só estou colocando a discussão porque eu confesso que não entendi exatamente o que se pretende. Pronto, vamos ver isso aí. Ok. Desembargador Cláudio, indicações e propostas? Não tem, excelência. Não tem. Desembargador Expedito se ausentou, pediu. Desembargador Saraiva? Não tenho, presidente. Desembargador Amilcar? Nenhuma, presidente. Desembargador Dilermando? Não tem, excelência. Desembargadora Zeneide? Desembargador Ibanez? Sem proposição, presidente. Desembargador Glauber? Sem proposição, senhor presidente. Desembargador Gilson? Não tenho. Desembargador Cornélio? Não tenho. Doutor Eduardo Pinheiro? Nenhuma, senhor presidente. Desembargadora Zeneide? Ausentou-se. Bom, então não há mais nada na pauta oficial. Vamos declarar encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.